Boa noite, minha querida. Tudo bem com você? Tudo sim, e você? Tudo jóia. Gente, eu quero apresentar para vocês a nossa convidada de hoje, a Nileide. Lineide, não é isso? Nileide. Nileide. Isso. A gente já somos amigas há algum tempo, mas, Nileide, eu gostaria muito de agradecer você por aceitar esse convite de estar participando e dividir um pouquinho da sua experiência com a gente e passar muitas informações, porque eu tenho certeza que você tem muito a agregar na vida das pessoas que estão nos assistindo hoje. Seja bem-vinda, querida. Obrigada. Bom, então vamos começar a nossa primeira pergunta aqui para a nossa convidada. Quem é a Lineide? De onde é a Lineide e como a Lineide foi chegar aqui nos Estados Unidos? Porque tem um monte de coisas boas aqui que você fez no Brasil e largou tudo para estar hoje nos Estados Unidos. Conta para a gente um pouquinho sobre isso. Eu sou professora de educação física, sou pedagoga também e sou formada desde 98. E no Brasil eu tinha um projeto que era de atletismo paralímpico. Nós trabalhávamos com pessoas com necessidades especiais. E a ideia de vir para cá, para os Estados Unidos, foi mais assim, os meus filhos não queriam mais morar no Brasil, porque meu marido várias vezes com a seleção brasileira teve no Canadá, em alguns outros países, e sempre comentava. E eu acho que eles viam a realidade do Brasil e as coisas que o meu marido falava da estrutura dos países, e eles não queriam mais viver no Brasil. E aí meu irmão já morava aqui e a gente acabou vindo. Eu desisti de 20 anos de prefeitura, meu marido também, mais 20 anos de um outro trabalho, mas pelos filhos nós viemos e assim, não há arrependimento nenhum, eles estão bem, a gente também. Mas de onde você é, Lineide? Conta pra gente. De onde eu sou de Campinas, nasci em Campinas, né, no estado de São Paulo, e vivi lá durante 50 anos, né, e vim para cá. Uau! Mas, como você já falou, você é formada em pedagogia, né? Você se formou em Araras. Sim. Mas também você fez o curso de Educação Física pela Veiga Almeida, lá do Rio de Janeiro. Não, Educação Física eu fiz na PUC, em Campinas. Foi na PUC. Você a fez minha na PUC. Você fez especialização em Fisiologia do Exercício e na Veiga Almeida, no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. E eu já te conheço um pouquinho, né? Você tem 3 filhos, casada. Conta um pouquinho para nós da sua pessoal, quem é a Lineide, qual é a família da Lineide. Conta um pouquinho, porque a gente tem que entender como que você largou tudo no Brasil por causa dos seus filhos, né? E você acabou vindo para cá. São 3 meninos, né? Pode falar. Hoje. Eu tô só share essa live com algumas outras pessoas aqui. Pode falar, amiga. São 3 meninos, né? O Gabriel tem agora 22 anos, o Felipe 20 e o Lucas 16. E o meu marido, o Vicente, que também é formado em Educação Física e pós-graduado também em Fisiologia. E os meninos, assim, sempre praticaram muito esporte, sempre gostaram de estudar. Então, assim, a realidade deles não era muito compatível com o que eles estavam vivendo, né? E o Gabriel e o Felipe, inclusive, vieram antes da gente. Vieram e ficaram com meu irmão, que mora aqui com o Eric. E aí eu ligava sempre e perguntava, quer voltar? Quer voltar? Não, não quero, não quero. E eu sou uma mãe muito, como a gente costuma dizer no Brasil, muito pata-choca, muito com os filhos embaixo da asa, muito diferente da cultura daqui. E aí nós resolvemos que se era bom para ele. Muito difícil, né? Porque pelo pouco assim que eu te conheço, você largou, você tinha um trabalho bom, né? Você pediu demissão para isso, largou tudo. E seu marido também, pelo que eu conheço dele, também tinha um excelente trabalho, né? Sim, o
Vicente era técnico, né, de uma equipe de atletismo também há muitos anos. Ele 80, bom, ele era atleta desde novo lá nessa equipe, depois ele fez faculdade, ficou técnico, foi através dessa equipe que ele foi para várias seleções. E a prefeitura... Lineide, tá cortando um pouco o seu som. E a prefeitura também, nós trabalhamos 20 anos na prefeitura, éramos concursados na prefeitura. 20 anos éramos funcionários públicos lá, nós também desenvolvíamos o nosso projeto. E largamos tudo, casa, tudo. E não tem nenhum pino de arrependimento por isso? Não tem nenhum. E tipo assim, o que foi o mais difícil para você? Porque você não se arrependeu de ter largado do Brasil, mas qual foi a maior dificuldade enfrentada por você chegando aqui nos Estados Unidos? Olha, eu costumo dizer que as coisas assim, antes de vir, eu pedi muito a Deus que, se não fosse da vontade dele que eu estivesse aqui, que já não conseguisse nem tirar o visto. E então as coisas foram acontecendo assim, super fácil. Eu não tive dificuldades. Meu marido chegou já com emprego, que o meu irmão já tinha arrumado. Eu cheguei, já tinha apartamento alugado, já tinha tudo. A única coisa que aconteceu foi que eu faço aniversário dia 11 de março, nós viajamos do Brasil para cá dia 29. Dia 10, dia 11, estávamos na Flórida, fui para Disney com o meu filho caçula. Eu, meu marido e meu filho caçula, passei meu aniversário lá. Sei que chegamos aqui em Marlboro, dia 16. No dia 17, fechou tudo, fechou fronteira, fechou tudo. Teve lockdown por causa do Covid. Da Covid. Eu cheguei num dia, no outro fechou tudo. Então... É complicado, né? Foi a sua dificuldade maior. Foi porque no momento eu não tinha, assim, eu só tinha Vermont, que eu conhecia aqui. Queria ir na igreja, já não estava tendo, já fechou, porque fechou tudo, então não tinha. Então eu não conhecia ninguém. Meus filhos estavam estudando, teve que ficar em casa fazendo aula, né, virtual, online. E o meu mais novo também nem entrou, só foi entrar em setembro na aula. Então foi um período que nós ficamos juntos dentro de casa, mas eu também estava morrendo de saudade dos meninos, fazia 4 meses que eu não via, então aproveitei esse tempo também. Acho que foi um contratempo, mas eu não trato isso nem como dificuldade, foi só um contratempo. Que legal. Gente, para quem não conhece a Lineide, ela é uma pessoa super sorridente, ela está sempre de bom humor, ela está sempre falando, está sempre brincando. Eu nunca consegui te ver de mau humor, colega, mas eu nunca consegui te ver, graças a Deus por isso, né? Ainda bem. Porque você não consegue levar nada, tipo, se você vai para a igreja, você está sorrindo, se você vai trabalhar com as crianças, você está sorrindo. E a quantidade de imaginação que essa mulher tem, gente. Nós vamos chegar até lá, o que eu vou falar um pouquinho para vocês. Lineide, hoje você trabalha com criança na nossa igreja. Eu já falei com o pastor aqui, você viu a nossa entrevista, e eu acho que a nossa igreja, ela tem Eu falo nossa igreja, gente, porque nós duas participamos da mesma igreja. E foi vendo o que a Lineide faz, a diferença com as crianças, que eu chamei ela para estar aqui, porque, gente, a gente tem que mostrar quem faz a diferença, e ela realmente faz a diferença. Então, você trabalha com as crianças hoje na nossa igreja. Eu sei também que você trabalha em outro local. A língua foi alguma dificuldade para você? Ou você não tem... Você tem convivência com pessoas que só falam inglês? Porque o local que você trabalha praticamente é tudo americano, não é? Como que foi essa mudança de cultura, de língua para você? Já tinha conhecimento anterior do inglês? Não, aliás, eu falo pouquíssimo inglês. Às vezes eu mais entendo do que falo. Hoje eu estudo, né? Faço curso de inglês,
Mas, assim, eu sou muito, como vou dizer também, eu não tenho medo, entendeu? Então, eu falo, mesmo que for errado, porque eu fico pensando assim, o americano, quando ele tenta falar o português, ele conjuga verbo no tempo errado, e a gente se esforça para entender. E os meus chefes também, eu falo, eu devo falar coisas assim, tipo, eu vai, mas ele Ah, eu tô entendeu bem. que eu quero ir, de alguma maneira, entendeu? Então, assim, eu estou aprendendo mais lá, né, com a convivência, mas em alguns momentos, sim, em alguns momentos é um pouco difícil, mas a gente tem que encarar, né? Você sabia que esse é uma das grandes vantagens, né? Para que você possa aprender um pouco mais a língua. É não ter o medo e a vergonha. Porque, claro, todo mundo fala errado, gente. Cada dia a gente aprende uma coisa a mais, né? Sim. Então, a gente tem que ir conjugar os verbos, realmente não é fácil. Mas hoje você está trabalhando muito com as crianças da nossa igreja, então eu gostaria agora de abordar o assunto que realmente eu gostaria de falar aqui hoje com vocês, que é a dificuldade das crianças nascidas brasileiras, pais brasileiros, em falar o português. Então, vou a minha primeira pergunta para você. Como você vê as principais diferenças entre os sistemas educacionais aqui nos Estados Unidos? Porque você não dá aula nas escolas, mas você vê a diferença pelas crianças que você trabalha. Qual a diferença que você vê entre os dois países? É, que nem no Brasil, por exemplo, uma criança de 7 anos, 7, 8 anos é alfabetizada. Ela lê e escreve, né? Aqui, é que nem a faixa etária que eu dou aula, que é 6 e 7 anos. Uhum. Eles não estão alfabetizados nem em inglês nem em português. Não. Não. A maioria. São raros os que estão. Os que estão alfabetizados em português, porque chegaram recente do Brasil, então já chegou semi-alfabetizado ou alfabetizado, dependendo da região, do lugar que morava e que estudava. Mas agora, quem já nasce aqui, eu vejo um pouco de dificuldade na alfabetização, porque quando você prepara uma aula, nossa igreja é uma igreja para brasileiros, né? Não, tanto que tem tradutor, Uhum. tudo de para inglês, né? Mas as nossas lições, as nossas atividades, elas são pelo menos até os 8 anos, 6 e 7 anos, que é a minha turma, é preparada em português. E a dificuldade maior é essa, porque eu tenho alunos que não são nem alfabetizados em português e nem em inglês. Então, tem que ter um jogo de cintura ali na hora. A qual também eu dou aula para essa Essa turma, né? mesma turma, né? É muito complicado, gente. Eu me encanto com a Mia, uma menina que eu dou aula para ela. Ela é filha de brasileira e americano. Você também dá aula para ela, tem os olhinhos azulzinhos. Uhum. Quando eu comecei a dar aula, porque eu já dou aula há algum tempo, ela não falava uma palavra em português. Hoje ela fala o português perfeito com as crianças lá. Aí eu perguntei para ela como que ela conseguiu aprender o português. Ela falou que a avó dela ensina. Essa é uma questão, assim, que eu vejo muita dificuldade, mas isso eu vejo mais com nós, É brasileiros, verdade. tá? Do que com outras raças, né? Com outras etnias. Eu vejo muito mais com os brasileiros. Parece que é assim, as crianças nascem aqui e os pais não falam com elas em casa português. E eu acho isso um erro tremendo, né? Esse é o assunto que eu gostaria de abordar, porque muitas das vezes, Olineide, a gente, como eu dou aula também na mesma classe, a gente vê as crianças falando perfeitamente o inglês e você tenta comunicar com elas em português, elas não têm interesse nenhum.
não quer aprender. E você, assim, como pedagoga, qual seria o prejuízo na vida das crianças que têm pais brasileiros, avós brasileiros, tios brasileiros? Qual que é o Olha, prejuízo na vida dessa criança eu que não posso, aprende a língua materna dos pais? eu posso listar alguns, né? Por Mas favor. o que eu vejo assim como mais sério assim é a herança, né? Uhum. A origem, porque o fato dela ter nascido aqui, ela é americana porque nasceu aqui, mas a origem dela de família, né? É brasileira. Ah, mas o pai é americano. Ok, você entendeu? Mas ela tem uma parte da família dela que fala português, que é uma família Uhum. brasileira, Claro. tá? E essa criança, num dado momento, não vai no Brasil conhecer família, visitar a família? E vai agir como? Com os avós, com os tios, com os primos? Então, quer dizer, primeiro o prejuízo familiar, tá? O prejuízo de herança, o prejuízo familiar. E o outro que eu acho também assim muito sério é uma questão assim, profissional, por exemplo. Nós que vivemos num estado que temos uma comunidade brasileira imensa, a necessidade que o comércio tem de ter, não estou falando do comércio brasileiro, tá? Estou falando do comércio americano. A necessidade que eles têm de ter uma pessoa que fale português é imensa. E assim, os pais não pensam quando eles negligenciam, porque eu acho que é uma negligência dos pais, isso eu não negocio, é uma negligência dos pais, tá? Eu sei que isso vai doer alguns que vão vir, mas é uma negligência. Porque tá tirando uma oportunidade do filho. Vamos dizer assim, tá igualando ele a um americano, tá? O americano só fala inglês, ele não se importa com outra língua. A São menos que, pouquíssimos, são pouquíssimos. a menos que ele tenha interesse por algum outro motivo. Mas o mundo deles é assim, não, eu nasci aqui, falo inglês, quem quiser falar comigo, fala inglês e pronto. Mas, vou dar um exemplo para você. Fui ver um carro para comprar. Primeira coisa que a gente procura, qual concessionária que tem alguém que fala português? Português, Porque por exatamente. mais que você fale inglês, quando você fala a sua língua natal, você tem mais entendimento, tem mais facilidade de entender as negociações, porcentagem, o que o processo, o que o contrato está dizendo. E eu conversei com a moça, né, que tinha uma atendente brasileira, a gente entrou na concessionária, e conversa vai, conversa vem, o que ela disse? Que ela foi contratada porque ela falava português e espanhol. E quando a pessoa foi contratar, ela falou, mas eu não falo bem inglês. Meu inglês, assim, eu vou conseguir me comunicar com você, né? Isso ela falando com o gerente. Mas meu inglês não é bom. Ele virou e falou assim, não, para atender americano, eu tenho quem atenda. Eu quero você para atender a minha clientela brasileira e hispana. Então, olha a diferença. Hoje o inglês dela já está muito melhor, porque trabalhando, tudo. Ela está aqui acho que 3 anos. E então você vê a diferença. O mercado de trabalho amplia, você é bilíngue, entendeu? É verdade. Então, assim, você está prejudicando o seu filho quando você aceita que ele não fale português com você dentro de casa. Mas a dificuldade, eu estou te falando que eu já passei com os meus filhos aqui. Uhum. A minha filha, ela chegou do Brasil com 10 anos de idade. Ela já era alfabetizada, como você já falou, em português. E ela aprendeu inglês muito rápido. E hoje, ela nunca perdeu o português. Ela fala muito bem o português. E ela já teve oportunidades, claro, de ter trabalhos por falar 2 línguas. E ela também fala espanhol. Isso foi mais tranquilo na minha vida com ela, porque ela fala as 2 línguas muito bem. Mas o meu filho, ele veio para cá com 1 ano de idade.
E a primeira língua dele sempre foi o inglês. Mas só que dentro de casa a gente só fala em português. E ele sabe que a gente entende e ele prefere falar em inglês. Mas eu já passei por situações muito difíceis com ele, que quando ele era pequeno, a gente não tinha condições no Brasil, porque a gente não tinha os documentos para entrar e sair do país. E ele eu só consegui mandar ele para o Brasil, ele já tinha quase 10 anos de idade. Ele detestava falar o português. E eu não tinha, naquela época, você não encontrava pessoas para dar aula em português, entendeu? Então, foi muito difícil. E um dia, a minha mãe veio passear aqui. Eu não podia ir no Brasil, minha mãe veio passear aqui. Ele não gostava da minha mãe, porque ele não chegava, ele não entendia o que ela falava, entendeu? Então, ficou uma situação assim, muito, muito complicada. E o que eu fiz depois disso? Assim que eu peguei os documentos, eu mandei ele toda a vida para o Brasil. Entrava as férias num dia e eu mandava ele para o Brasil. Contratei, aí com o tempo eu encontrei uma professora de português, contratei uma professora de português. Ele começou a ter aulas particulares, né? Mas o fato de eu mandar ele para o Brasil sem mim, sem o pai, ele teve que se virar. E hoje ele me agradece, porque ele fala o português, fala o inglês, né? Mas ele prefere falar o inglês, claro. Mas dentro de casa a gente só fala o português. E ele agradece, mãe. Se não fosse a senhora ter me forçado, porque eu forcei os primeiros tempos para ele. Porque ele chegava lá e falava, eu pareço boba, eu não sei falar, não sei entender o que o pessoal fala, mas ele aprendeu tão bem o português que hoje realmente ele me agradece por isso. Então, eu como professora também das crianças nessa faixa etária, eu sempre procuro falar com os pais, gente, coloca os seus filhos, eles têm que aprender as línguas. Então, é justamente isso. Você vê, olha o que você passou. Nossa, foi com o relacionamento. Ele não querer conversar com a sua não mãe, queria. com a avó dele. Então, assim, é uma situação muito ruim, entendeu? E tem que ser, né, assim, forçar. Porque, veja bem, o inglês ele vai aprender. Porque vai ficar 6 horas na escola só ouvindo inglês. Então, o inglês vai ser uma questão natural para eles, entendeu? A minha sobrinha chegou aqui, ela está com 8, faz 2 anos, 6 anos. Chegou aqui com 6 anos. Ela fala já inglês. Você já deu aula para ela, para Maria Luísa? Uhum. Ela fala inglês. Só que de maneira nenhuma. Às vezes eu entendo o que ela falou em inglês e eu falo, eu não entendi. Não entendi. Por favor, repete em português aí. E mesmo que ela sabe que não, tia, você sabe, você entendeu. Eu falo, eu entendi, mas eu não quero, eu não vou te responder se você não falar comigo em português. Não, entendeu? Desse jeito eu não mesmo. vou te responder. Eu entendi, mas eu não vou te responder. Ah, eu quero bala. Ah, não vou responder. Não vou te dar. Ah, mas isso aí é drástico, coitado da criança. Aí também eu acho assim que é questão de cada pai, de cada mãe, de ver o que ela quer para o filho dela. Você entendeu? Uma outra coisa que eu observo que isso, 90% assim, das situações que eu observo, tá, gente? Eu não fiz uma estimativa, não fiz nenhum cálculo, nada. Mas eu observo lá no meu serviço que chega uma família de japonês, de chinês, eles vêm falar com a gente, eles falam em inglês. Mas entre eles só falam o idioma deles. Era isso que eu queria falar, porque como eu trabalho muito dentro das casas das pessoas, o indiano, o chinês, eles não aceitam o filho não falar a língua deles. Eu tenho uma família também que a gente trabalha para eles são alemão. Antes da criança ir para a escola, eles alfabetizaram a criança na língua mãe deles. Então, os chineses, então, gente, é uma coisa de louco. As crianças têm que ler o livro na língua deles. Eles têm que falar perfeitamente. E o indiano também não aceita. Então, é uma questão assim, eles já têm uma questão cultural muito diferente da nossa, né? Eles
têm aquela questão assim, os chineses, japoneses, né? Os Os orientais. orientais. Os orientais, eles têm aquela questão de família, de muito respeito pelos mais velhos. Então, assim, jamais eles iriam fazer tipo o que seu filho não queria se relacionar com a avó porque não falava o idioma, você entendeu? Não, eles dão muito valor nessa questão. Então, eu acho isso lindo, sabe? Eu acho isso lindo. Eu falo para meus filhos, eu quero que vocês falem inglês perfeito, como se vocês tivessem nascido aqui. Mas vocês nunca, dentro da minha casa, nunca, e eu já avisei, ó, não quero saber de neto com graça que não vai falar português, vai falar português, entendeu? Eu não vou nem. Eu falei assim que eu nem respondo se não falar em português comigo, dentro de casa. Não, mas você está certa, você estudou para isso. Inclusive, eu tenho mais uma pergunta para você, porque, gente, ela não está dando aula, mas ela dá aula dentro da igreja, ela é muito envolvida. Como você adaptou suas abordagens pedagógicas, meu Deus, que palavra, tá vendo? O inglês muda, né, gente? Desculpa. Para entender as necessidades culturais e educacionais da criança aqui nos Estados Unidos, no caso, quando você vai... porque, gente, antes dela te responder essa pergunta, a Lineide, ela vai de peruca, ela vai caracterizada com a aula. Então, essa pergunta tem muito a ver, porque toda vez que você vai dar aula, você está com uma peruca diferente, você está com uma roupa diferente. Então, como que você usou isso para nessa necessidade cultural, para incluir a nossa língua nessa cultura A americana? gente tem que pegar o seguinte, já começar assim, que a criança, ela pode ter nascido aqui, ela pode falar inglês, mas ela tem aquela coisinha ainda do Brasil no sangue dela, né? E, e assim, e criança no geral, eles gostam muito de visual. E nessa idade, 6, 7 anos, eles já começam aquela coisa de eu não sou mais criança, eu não gosto muito disso, tudo para eles não é legal. E quando você. A questão de eu me vestir com os temas, tudo, é para chamar a atenção deles para uma coisa diferente, que eles querem saber por que eu estou assim. Eu monto o cenário dentro da sala, você sabe disso. Eu vou dar uma aula, eu monto o cenário da aula. Por quê? Porque eu ponho eles para participar, para fazer. Vou contando a história e eles têm que participar da história. Então eu pego um e falo, você vai ser isso, você vai ser aquilo, você vai ser aquele outro. E aí ele tem que aprender a se esforçar, porque eu estou falando e ele vai ter que fazer um personagem e ele tem que entender o que eu estou falando e eles querem participar. É muito entendeu? Legal isso, né? Eles querem participar. Então, isso, no contexto assim, geral, na maioria, pelo menos, eles todos querem participar. Então, acaba envolvendo, tá? E a coisa começa a fluir. O meu filho fica comigo na sala, né, como ajudante. Você também tem uma ajudante? Eu coloco o meu neto, gente. Eu estou colocando o meu neto. Depois eu conto a história. E o meu filho fala bem inglês, porque às vezes na hora de fazer a atividade escrita, tá tudo escrito em português. Eles não sabem. E aí fica difícil, porque daí também não lê nem em português, não lê em inglês. E tem uns que falam inglês, mas não lê também. Não é alfabetizado ainda. Então tem todo um contexto muito complicado. Não é assim. É muito complicado. Não é só não falo, eu também não leio. Não leio em português, não leio em inglês, não escrevo português. Eu só falo inglês, entendo um pouco, gente. É complicado. Hoje a gente estava até falando sobre isso. Gente, esse choque cultural é muito grande, gente, é muito grande. Nossa, só passando. Eu gosto muito de falar, Lineide, aqui, porque eu adoro falar sobre histórias de superação. Cada pessoa que a gente fala aqui tem uma história de superação maior. Chega, não fala a língua, trabalha com muito complicado. Mas deixa eu te fazer, você já acabou de falar sobre as dificuldades, mas quais são as semelhanças? Você conseguiu encontrar alguma semelhança aqui na educação com a do Brasil ou não tem? É completamente diferente?
com a educação, você diz no ensino. Não, totalmente diferente. Totalmente diferente. Na minha comparação, eu achei totalmente diferente. Pelo que meus filhos vivenciaram aqui na middle school, na high school, totalmente diferente. O universo de estudo é completamente diferente. A questão de alfabetização, a questão até do ensino é totalmente diferente. Agora, uma pergunta que não quer calar, que eu já ouvi muito a pessoa falar que acha o estudo do Brasil mais forte do que daqui. Você acha? Totalmente. Para ter uma ideia, eles não estudam geografia aqui. Como que a pessoa vai saber um pouco, conhecer o mundo, né, através da geografia? História, se eu não me engano, assim, pelo que meus filhos relataram, tá? Porque eu não dei aula aqui. Eles estudam mais a história americana. Você entendeu? História americana. Não estudam... A gente não estuda Revolução Francesa, estuda a história, inclusive, aqui dos Estados Unidos. Quando meus filhos estavam na high school, teve um fato interessante que eles tiraram nota mais alta na história americana, na questão da guerra, esqueci como fala. Quando teve as guerras civis aqui nos Estados Unidos, sobre as guerras civis, tudo porque eles já tinham estudado no Brasil. Eles tiraram nota maior do que os próprios americanos, numa questão deles. Então, assim, é totalmente diferente, sabe? Assim, então, eu acho lá muito mais forte. Muito mais forte. É difícil a gente ouvir isso, né? Porque todo mundo lá fala, nossa, os Estados Unidos é o primeiro mundo, lógico, mas em muitas coisas também, o nosso Brasil é muito bom. Eu acho que assim, aqui eles têm uma visão, assim, eu acho que quando a gente estuda tudo isso lá no Brasil, você está mais preparado quando você sai do seu país para você ter uma... Você vê que o brasileiro ele se dá bem em qualquer lugar. Não, eu falo. O brasileiro ele se dá bem em qualquer lugar. Por causa dessa vivência que a gente tem. A gente estuda história vê lá a Revolução Francesa, vê as guerras mundiais, estuda sobre a Alemanha, isso. E aqui eu acho eles muito limitados a eles, entendeu? Não, estuda história dos Estados Unidos, assim, e só. Inclusive, até questão, assim, de geografia, no Brasil, eu trabalhei 10 anos no Exército, lá. E o pessoal também, dentro do Exército, na escola de cadetes, tem o ensino. Eles estudam lá para depois ir para a AMAN, para sair tenente, tudo, seguir carreira. E eles, por estudar geografia, conhecem todo como que é vamos supor, como que é o clima aqui, como que é como que eu vou te dizer? Eles sabem a geografia daqui, sabem a geografia do outro país, tudo. Os americanos não sabem como que é no Brasil. Tem uma pergunta aqui para você. Não sei se estou certa, mas acho que as escolas focam em ensinar as crianças a falar inglês, mas não ler e escrever não ensina muito. Eu não sei. O americano lê muito, gente. O americano lê muito, muito mesmo. Eles forçam todas as casas, eles ler para a criança à noite. Eles forçam muitas crianças a ler. Toda criança lê muito aqui. Isso eu acho que é a Juliana, né? A Juliana. Assim, o que eu observo, estou falando em relação à minha sobrinha, né? Que está no segundo ano Ela está no segundo ano infantil lá. Eu não sei como chama aqui o ensino. Ela está no terceiro? Terceiro. E
ela já fala bem. Uhum. Mas que nem ela já está no terceiro. Ela lê, mas não lê bem. É porque agora ela está no Excel. Então, ela está numa classe, porque ela não fala nem lê o inglês. Então, depois eles passam ela, quando ela começar a se alfabetizar totalmente em inglês, aí eles mudam. Mas é assim, é o que eu acho que a Juliana está falando, assim, eles se preocupam mais com que a criança fale do que o sistema de alfabetização é diferente do Brasil, totalmente. Porque lá a gente pega as letrinhas, junta letrinhas e vai formando palavrinhas, e assim a gente vai lendo, vai ensinando a ler e a escrever. E aqui, como a criança está aprendendo uma segunda língua, eles focam mais, eu acredito, que na língua, né? Para aprender, até para poder se comunicar, né, gente? Porque não é fácil também você colocar uma criança lá dentro. A criança chegou, sua sobrinha chegou com quantos anos aqui? 6 anos. Ela aprende muito rápido. A cabeça de criança é uma esponja, é uma coisa muito rápida. Mas eu conheço pessoas que chegam aqui, crianças que chegam com 12. Eu tive uma sobrinha que ela veio para cá ficou só algum tempo. Ela ficou 4, 5 meses aqui, mas ela foi para a escola. Ela ficava assim, ela chegava lá e falava assim, não sei o que eles estão falando, eu não sei o que eles estão acontecendo. Então, foi terrível para ela. Então, até a pessoa começar a aprender é difícil, gente. Não é fácil aprender uma nova língua. Eu sei o que eu estou falando. Mas só que aí também vamos ver a responsabilidade dos pais em relação a isso também. O quanto tempo você dedica para o seu filho que você dedica para o seu filho para ajudá-lo em casa com essas minha filha, atividades? posso responder? Posso responder? Euzinha, nenhum. Tá? Não tem tempo, você não aprende, você não tem como. Neide, agora eu vou te falar o porquê. Quando os pais, as pessoas vêm para cá, não sou só eu que passei por isso, você sabe. Você não passou por isso porque você não teve criança. Criança que chega, você chega aqui com a criança que precisa de levar para babysitter, que você trabalhava fora, a criança ficava o tempo todo sozinha. Eu tive problemas assim com meu filho terrível, gente. Nossa, teve uma época, eu vou te falar que você sabe o que aconteceu comigo? Teve uma época que o meu filho começou a reclamar tanto na escola que eles mandaram uma carta para mim que eles iam tirar o meu filho de mim. Eles tiram, gente. Aqui nos Estados Unidos funciona. Se os pais não tiverem muito tempo para cuidar dos seus filhos, e o filho começar, eles tiram o filho. Se você bebe, se você tem algum problema dentro de casa, eles tiram os seus filhos e levam para uma outra família a cuidar do seu filho. No meu caso, foi porque eu trabalhava muito. Eu cheguei aqui, eu trabalhava muito, com milhões de pessoas acontece, que não é fácil. Você chega aqui com criança e ele ficava, e a minha filha e ele tem 10 anos de diferença. Quando a minha filha já podia ficar sozinha, ela foi mãe praticamente do meu filho. E eu não sabia o inglês para não poder ensinar para o meu filho. Não sabia nem para mim como que eu ia ensinar para o meu filho. E o que eu fazia? Teve uma época que aqui tem o Boys and Girls, você sabe que tem um Boys and Girls. Eu levei o meu filho para o Boys and Girls, aí dentro do Boys and Girls você tem um programa que você pode pagar a mais para que eles ajudem no homework. E eu fazia todas as formas de eu escapar de ensinar para o meu filho, eu fazia, porque não tinha como, eu não sabia para mim. É uma sensação, é uma sensação de inútil, que você é inútil, que você não sabe falar, você não sabe ler, você não sabe escrever. É horrível. Eu senti isso na pele. Então, eu passei muitos problemas com meu filho. Muito. Então, assim, mas hoje, olha, vamos hoje, né? Hoje em dia. Hoje em dia. Não vou falar de 20 anos atrás, de quando algumas pessoas chegaram aqui. Vou falar de agora. Hoje a gente tem aí, todo mundo tem um celular, você entendeu? Tem o Google Tradutor. É o que salva, né? Todo mundo. Salva muita gente, me salvou várias vezes. Mas, assim, não importa o quanto. Eu penso assim, filho, você escolheu ter. Entendeu?
independente da situação, independente do tanto que você tenha que trabalhar, você escolheu ter um filho. Ah, engravidei sem querer. Teve o filho, você teve um filho. O tempo que você dedica ao seu filho é qualidade, não quantidade. Conheço gente que passa o dia inteiro com o filho e não acrescenta na vida do filho. Então, não é quantidade de tempo, qualidade de tempo. Se você tem meia hora, faça essa meia hora ser essencial. Você vai aprender com seu filho, inclusive. E você tem o Google Tradutor, você não sabe ler, você lê, joga lá, lê. E explica para o seu filho o que significa. Você vai explicar em português para ele. Ah, eu não sei como escreve. Vamos jogar lá, vamos aprender a escrever, vamos ensinar e aprender junto. Entendeu? Então, é uma questão assim, eu penso. Não porque eu sou formada, porque antes disso eu sempre pensei assim e sempre gostei de fazer assim. A qualidade do tempo que você dedica ao teu filho é muito mais importante do que a quantidade de tempo que você... Agora, você não pode não dedicar nenhum tempo a essa criança. Ah, mas eu estou cansada porque eu trabalhei. Ok que você está cansada, mas o seu filho não está pronto, nem deve receber esse peso, entendeu? Você tem que reservar um tempo para o teu filho. Então, Neide, infelizmente, querida, vou te falar que acontece muito dentro da comunidade. Porque as pessoas continuam, sim, trabalhando muito e não têm atenção. Pega os filhos de manhã, leva para a babysitter, chega do trabalho cansada, só quer fazer comida, cuidar da casa, cuidar da banho, cuidar de criança. Isso não acontece muito, Minete, muito. Aí tá o point que eu tô te falando. Os pais não têm tempo para os filhos aqui até hoje. Não tem. Eu acho isso uma situação um tanto quanto complicada. Isso eu falo até como mãe, como professora. É um preço que você vai pagar, entendeu? Paga muito caro. É um preço que você vai pagar e aí é uma questão assim de a sua escolha. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Você nunca vai chegar na minha casa e minha casa vai estar impecável. Nunca. Minha casa nunca está arrumada. Minha... falando sobre filhos. A minha casa Olá, tudo bem, todo mundo? Esse aqui, gente, é a criança que eu estou acabando de falar. Cláudio, só uma pergunta para você. Eu sofri muito com você por não ter tido tempo de te ensinar. Ela é pedagoga, está falando sobre a importância dos pais ensinar as crianças a falar a língua, o português. Você, como teve pai, a sua língua a primeira é o inglês. Qual que é a diferença? Hoje, se você tivesse um filho, você ensinaria que você queria que seus filhos aprendessem o português? Com certeza. Acho que foi a coisa mais importante que eu aprendi na minha vida. Não foi nem para universidade ou escola, isso foi português, porque toda a oportunidade que eu consegui na minha vida foi através do português, porque eu já sou uma pessoa assim bem destacada, então isso nunca foi um problema, mas o português que faz a diferença para mim. Então, eu acho que sim, é importante. Eu acho que você só perde não sabendo a língua e é só mais oportunidade de conversar com mais gente, né? Então, sempre bom. Só isso já tá bom, né? Só de você poder se comunicar muito mais já é importante. Exatamente. Eu podia falar todas as línguas do mundo, mas aí não também. É difícil. Eu estava falando sobre você, exatamente, porque você, como coisa. Quando você encontrou a sua avó pela primeira vez que você não sabia comunicar com ela, foi terrível para você. Não, mas não foi só na minha avó, foi meus primos, tudo. Foi o que fez diferença foi os primos, né? Mas não sabendo conversar com meus primos quando eu era menino, doeu. Então eu falei, tem que aprender. Justamente isso, tá vendo? E hoje aí, a conversa com todo mundo, e com certeza vai ter muito mais oportunidades profissionais em todos os aspectos na vida. É muito importante. Com certeza. Gente, obrigada. Olha, tá vendo? Apareceu a pessoa qual que a gente estava falando aqui agora. Tchau. Ele foi a criança experiência, gente, para vocês que estão vindo, foi a criança experiência que eu passei tudo isso com ele e hoje está aí esse rapazão que tem se formou aqui, fala
As duas línguas perfeitas. Você viu que o português dele não é o perdão, é perfeito. Mas você viu que mas não, super. Ele se comunica. Assim, tem um sotaquinho aí latino-americano. exatamente. Mas conversa, isso é importante. Agora, Cida, a gente tem que ter uma coisa na cabeça da gente. A gente não pode e não vai poder culpar os outros, outras situações, outras pessoas, quando a gente negligencia. Entendeu? Você nunca vai chegar na minha casa e a minha casa vai estar arrumada. Você entendeu? Você fala assim, nossa, aquela casa nunca vai estar. Sempre tem coisa fora do lugar. A minha mesa está sempre cheia de coisa que acabou de comer, assim, copo disso, não sei o quê. Por quê? Porque os momentos, e hoje já são moços, são adultos Totalmente. praticamente. Porque eu priorizo, eu cheguei cansada do serviço. Se eu tiver uma hora para eu ficar relaxando, eu prefiro essa uma hora com eles. Eu prefiro essa uma hora conversando, saber o que aconteceu. Eu estou com dificuldade aqui, o que nós vamos resolver com isso? Entendeu? Então, assim, a gente não pode, depois, lá na frente, querer culpar que não teve oportunidade. A hora que o seu filho for concorrer a uma vaga de emprego com outro que fala duas línguas, que fala o português e o inglês e arranha o espanhol, porque o espanhol a gente arranha, todo mundo, gente. Todo mundo. Tem, lógico, as exceções que são os que falam bem, mas todo mundo arranha o espanhol. Então, não adianta depois querer culpar lá na frente, meu filho não está tendo oportunidade, não. Ele vai disputar com quem está na frente dele. A pessoa fala inglês porque nasceu aqui, porque veio criança para cá, ou veio adolescente, não importa a idade. Jovem, criança veio, eles vão aprender. Isso é um processo natural, porque eles vão conviver com o idioma. Agora, a perda da língua, do português, é a responsabilidade da gente. Eu me sinto muito culpada. Muitas coisas que eu fiz na minha vida perante a criação dele, eu me sinto muito culpada. Eu me senti muito culpada até um tempo atrás. Depois, eu cheguei até a fazer terapia para poder aceitar a partir do momento que as pessoas quiseram tirar ele. O que eu decidi na minha vida quando eu recebi essa carta? Eu decidi parar de trabalhar tanto para ter um tempo mais com ele. Mas eu até hoje eu observo, eu observo que eu deveria ter feito mais. Você tá entendendo? Uhum. Hoje eu não faria o que eu fiz no passado, que era só trabalhar, porque quando eu vi aquela situação na qual eu estava passando, o fato de eu poder quase perder o meu filho, porque eu decidi a trabalhar e não ter tempo para ele, eu nunca recuperei isso de volta. Essa fica uma lacuna na cabeça das crianças que é para sempre. Não. E assim, né? Fica. E depois, assim, você só vai poder tentar consertar, mas assim, é o que você falou, o que passou não tem mais. Não tem volta. Não. E o conselho que eu posso dar, o que é? Ainda dá tempo. Seu filho ainda consegue, entendeu? E essa meia hora, 40 minutos, uma hora, o tempo que você tem, você vai estar ensinando o seu filho. E você, ao ponto que você está ensinando, mas eu não sou professora. Você vai ensinar seu filho. E você vai conseguir viver momentos ali, ensinando uma palavrinha por dia, uma coisinha por dia. Você vai viver momentos com o seu filho. Você vai saber coisas da vida do seu filho que você não sabe hoje. Não, é verdade. Entendeu? É muito difícil criar. Eu tenho mais uma pergunta para você, Nereide, mas eu acho que você deveria ler uns recadinhos que tem aqui para você, porque depois eles acham que a gente são os mal educados. O Ricardo é amigo meu de faculdade, fez educação física comigo. Beijos, Rafa, saudades. Daniel foi meu aluno no ensino médio, quando eu dava aula na escola. Ai, que legal. Muito legal. Dani também, saudades. E o Felipe é o filho da minha amiga. Que bom que ele está assistindo também. Olha, a gente tem o Regis. O Regis é um
uma pessoa a qual eu já falei com ele. Eu e Regis, beijo para você. Obrigada por estar participando aqui da live. Ele é filho de um grande cantor goiano que já morreu e hoje tem o mesmo nome, Regis Lama, do pai. Olha, beijo para você. Adorei falar com você na live já uma vez. Tem a Jéssica, cantora. Gente, para vocês todos que estão aí, olha, beijo. A gente não consegue falar, parar para falar para todo mundo, né? Mas, olha, muito, muito obrigada por estar aqui nos prestigiando com a sua presença, nos assistindo. Tem mais uma pergunta que eu gostaria muito de fazer para você, não gostaria de deixar ela passar. Como que você... Qual que é a estratégia que você usa? Porque eu tenho que aprender isso com vocês, para envolver os pais vamos falar da classe que a gente dá, né? Para ensinar, porque o que você usa de estratégia para envolver os pais no desenvolvimento das crianças? Não sei se você percebeu, eu estou fazendo umas coisas na parede lá da sala lá. E uma delas agora vai vir em questão de decorar o versículo. Então, o pai vai ter que ajudar o filho em casa. Entendeu? E o versículo ele vai falar em português, ele não vai falar em inglês. Então, o pai vai ter que, os pais, né, vão ter que ajudar o filho a decorar. E aí, assim, quando os pais vão buscar, porque na nossa sala tem um agravante assim, que como 6, 7 anos, os pais já não, a maioria não vai buscar na porta, né? Já quer que eles vão sozinhos. Eles vão sozinhos. E quando vai buscar, é aquela coisa, pai, mãe, me ajuda aqui, olha, nós estamos com esse projeto e tal. E mostrar para eles, quando eles se sentem incapazes, mostrar que eles são capazes de fazer sim, sabe? As pessoas acham que nós somos professores natos, todos somos. A gente sempre ensina alguma coisa para alguém. Você não ensina a pessoa que chegou aqui nunca limpou uma casa. É diferente de limpar no Brasil. Você não ensina a pessoa a limpar a casa? Você é uma professora. É verdade. Entendeu? E a questão de eu dar aula na igreja, gente, eu vou contar para vocês o porquê. Eu comecei a dar aula na igreja eu comecei com meu filho, para ensinar o meu filho. Depois veio os netos, eu começo desde a idade e vou acompanhando até a última classe que eles ficam. Agora, eu até falei, agora eu já estou só tenho um neto que está no 7. Aí, a hora que ele sair, eu já vou passando, sabe? Eu vou passando, vou seguindo. E agora, eu estou levando o meu neto para ser o meu assistente também, para que ele possa estar aprendendo. E esse neto meu, que eu estou te falando, ele não fala muito bem o português. Eu sei. Mas por que eu insisto? Eu insisto para que ele dá aula e fala com crianças que falam português, e aí ele começa a ter um interesse maior de ler. Porque tem hora que você fala, tem hora que a criança, você está falando lá, você está explicando, ele... tia, eu não sei isso em português. Aí tem hora que eu falo com eles em inglês, eu falo, ok. Aí eu repito em inglês, depois eu escrevo em português. Mas você vai ter que aprender em português, porque você fala com teus pais e com teus pais. Porque, gente, uma coisa que eu vou falar para vocês. Os pais vêm para cá com os filhos aprendem inglês assim, mas os pais não. Sim. Aí o que acontece? Os filhos passam a ajudar os pais em tudo quanto é lugar. No supermercado, no banco. Só que o que vocês não sabem, que eles fazem isso por muito pouco tempo, porque eles odeiam. Aí eles crescem e ficam assim, eu estou pagando mico. Por que você não estudou? Tudo isso a gente passa por aqui. Aí os filhos não querem mais. Eles falam ajudam um certo tempo. São pouquíssimos filhos que eu vejo que ajudam os pais com boa vontade, gente. Eu não posso reclamar. Mas eu não falei, Lineide, você não trouxe a criança que passou por essa fase. Você está entendendo? Porque o que acontece? Os filhos começam a sentir vergonha dos pais, por os pais não falarem o inglês. Eu vejo isso em N pessoas. Já vi também muito, inclusive. Não, você chega no supermercado, você pode observar, às vezes está no supermercado,
tá lá pagando as compras e os filhos estão lá a ajuda, né? E muitas das vezes aí os pais falam, o que ela falou? Aí você fala, por que você não estudou? Por que você não estudou? Então é muito complicado, Não, gente. É muito complicado. realmente. Não, então, é muito complicado. Tanto que agora, vendo tudo isso, você sabe do projeto que a gente está lá na igreja. Por favor, eu já ia perguntando, fala do projeto aí. E fala, eu ia falar, mas eu gostaria muito que você falasse sobre a importância das igrejas no ensino e na ajuda à comunidade. Você é melhor do que eu acho, para falar isso. Por favor, amiga. Não é puxando o saco, né? Mas assim, a nossa igreja tem uma preocupação muito grande com a comunidade, né? E de ajudar, de estar presente, de fazer parte, né, da comunidade, não só das pessoas que são lá da nossa igreja. E pensando nisso, esqueci o nome dela, a Luciana, a gente já tinha conversado ano passado sobre esse projeto, daí deu uma esfriada. Aí ele voltou com força total agora e já aprovado já pelo conselho. Pelo conselho, tudo, o pastor já deu o aval. Nós vamos ter classes para alfabetizar as crianças em português. Então, assim, eu não sei assim, ainda detalhes de como vai funcionar, nem data, nós ainda estamos avaliando material, estamos avaliando uma série de coisas, né? Tá esperando chegar o material para a gente avaliar e construir um material, porque a gente não sei quais as idades ainda exatas que nós vamos trabalhar, quantas salas a gente vai ter, mas a Betel vai ter aí as aulas para alfabetização aí, para não perder, né, a língua portuguesa. Então, gente, olha, e eu acredito que esse projeto não vai ser somente para a pessoa, para os membros da nossa igreja, não. Não. Que vai ser para todos aqueles que tiverem interesse que os seus filhos sejam alfabetizados na língua portuguesa. Isso vocês podem estar... Eu vou deixar aqui, se a Lineide me permitir, o telefone dela, porque eu deixo as informações das pessoas, vou deixar o @ do Instagram da Lineide, e posso deixar o telefone para qualquer informações que a pessoa tiver a respeito de alfabetização do teu filho na língua portuguesa. Gente, isso é muito válido. Muito válido. Sem problema nenhum. Isso é muito válido. E assim que a gente tiver notícias assim, mais detalhadas do projeto, aí quem sabe a Luciana, né, pode estar numa live com você e expor melhor o projeto. Não, isso porque sim. Eu acredito que deve estar... a gente deve começar, eu acredito, né, não estou afirmando nada, que a gente deve começar como se fosse o próximo ano letivo, né? Que seria... Termina quando agora? Setembro? Termina em julho, né? O quê? O ano letivo aqui vai terminar em julho agora. Em julho. Mas eu acredito que vai começar a partir de janeiro as aulas. Gente, e é muito importante. Eu costumo falar que tem pessoas que falam assim, eu passei por isso, eu não me importo que os outros passem. Eu, pelo contrário, o que eu passei, eu não desejo que as outras pessoas passem, porque eu sei como eu sofri com meu filho. Eu sei hoje, tá, essa pessoa linda, maravilhosa, que vocês tiveram o prazer de conhecer. Mas eu passei muitas dificuldades por não ter tempo, não ter tempo e não saber ensinar o meu filho a fazer uma tarefa de casa. Foi muito dolorido, foi muito frustrante na minha vida, na verdade. Foi muito frustrante saber que eu não poderia ensinar meus filhos. Então, e eu vejo hoje em dia, porque você sabe que eu tenho uma companhia de limpeza, então eu trabalho com muita gente. E eu acho terrível, Lineide, terrível, quando eu vejo uma pessoa que veio, assim,
sei lá, não tem até uma estrutura no Brasil, não tem até uns estudos que falam assim, eu não quero mais voltar para o Brasil, então meu filho não precisa de aprender o português. Gente, como a pessoa está errada. Ninguém sabe o dia de amanhã. E a gente já falou, não é só questão de voltar para o Brasil. Pensa que você põe seu filho na frente de, vamos supor aí, de 0 a 100, você põe seu filho na frente de 80 numa vaga de 90% de pessoas por saber línguas diferentes. Você entendeu? Então, você põe seu filho na frente. Então, assim, não pensa só, eu não vou voltar. Eu também, eu não vou voltar para o Brasil. Não interessa. Interessa que você vai pôr seu filho na frente de outros. Pensa diferente, tem que pensar grande. Seu filho tem que ser, ele vai estar numa entrevista de emprego, numa qualificação, Bem ele maior. vai estar muito na frente. Muito na frente. Porque hoje em dia, as empresas, principalmente aqui na nossa região, já falei e vou repetir, elas precisam, elas necessitam. Tanto que o meu crachá na empresa está escrito embaixo, eu falo português. Por quê? Porque entra brasileiro lá que não sabe falar inglês. Olha, esses dias eu passei por uma situação, eu vi uma pessoa passando por uma situação terrível num banco aqui. A pessoa, eu entrei no banco para fazer uma coisa, qualquer coisa, porque a gente quase não entra no banco aqui, gente. E eu estava dentro do banco e vi um brasileiro. Vou pegar esse aqui, eu vi um brasileiro, para você ter a noção que é importante as pessoas falarem. Eu estou te falando do brasileiro não falar inglês, mas não importa, em qualquer lugar que você fala as duas línguas ajuda, mas era um pai sofrido que estava lá. Ele estava com o passaporte desse jeito, lá dentro, tentando se comunicar com alguém. Ele queria fazer uma troca de cheque, não tinha ninguém que falava português dentro do banco. Aí ele ficava mostrando o cheque e o passaporte dele, você tá entendendo? Para poder fazer. Eu vi aquela situação, eu cheguei e falei para ele, eu falo português, eu posso te ajudar? Ele falou assim, moça, pelo amor de Deus, eu tô tentando descontar esse cheque, mas ninguém entende o que eu tô falando. Eu tô com meu passaporte para provar que sou eu. Aí eu peguei, fui no caixa com ele, falei para a mulher em inglês o que ela queria e ajudei essa pessoa. Mas na semana seguinte, eu voltei nesse mesmo banco, tem um brasileiro trabalhando lá. É a necessidade. A Juliana até falou que foi no banco e o gerente falava português e que ela falou para a filha que ela quer que ela aprenda o inglês, que ela continue falando português para ela poder ajudar os brasileiros. E você vai ver que isso aqui é uma crescente. Gente, se vocês verem a quantidade de brasileiro que tem aqui, e não interessa, a pessoa fala inglês muito bem, mas a segurança que você tem quando você fala o português com alguém que está falando português com você diferente. Eu até hoje adoro ir médico. Se eu acho que existe um médico que fala português, mas não temos muito, não. Eu preferiria ir no médico falar português. Tipo, se eu ligo em algum customer care, eu prefiro, se eu já pergunto, fala português? Porque é muito melhor a gente falar com alguém da língua da gente do que... Porque as dúvidas são muito mais bem esclarecidas do que você. Por mais que a gente fale inglês, não é a mesma coisa. A tradução não é a mesma coisa. Não é. Então, quer dizer, é o que eu vou falar para os pais. Reserva um tempo para o seu filho. Nunca. Você não é tempo... não é, eu acho errado as pessoas falar perde 10 minutinhos. Não é perde, ganha 10 minutinhos ali. Lá na frente ganha, gente. Ganha mesmo. Não é perde. Ganha muito. Eu vou perder meia horinha ali com meu filho. Não, vai ganhar meia horinha com o seu filho. Vai ganhar meia horinha com o seu filho. E assim, eu me disponho, se os pais quiserem saber, eu não sei fazer, porque a gente sabe também que tem muita pessoa humilde que às vezes não teve nem condições de ter um bom estudo no Brasil, chegou aqui, tem filho pequeno, a gente também sabe da realidade, né? E essa pessoa, eu não sei fazer, sabe, é capaz sim. No que a gente puder ajudar, orientar a pessoa, como ela agir, como ela fazer, para ajudar o filho, a gente está disposto a fazer. E assim que tiver o projeto lá, nós vamos estar falando nós temos assim, inclusive um questionário com os pais,
antes de admitir o aluno, sabe? Então, assim, o quão comprometido o pai e a mãe está nessa relação, nesse aprendizado, sabe? Muito Isso é muito importante, Cida. Não tem como excluir o pai e a mãe, ou o pai ou a mãe, no caso, se for solo, não tem como excluir. Não existe esse fato. E, assim, as pessoas têm que entender que o dinheiro é muito bom. Eu também gosto demais. Mas para quem tem filho, deixa de trabalhar. 1 horinha de trabalho ou meia hora de trabalho não te deixa mais pobre, não te deixa mais realmente não. Não mesmo, gente, não mesmo. Por isso que tá aí o canal Conectando Pessoas, para estar passando para vocês informações assim, gente, que eu não gosto de citar o que fulano, o que Beltrano deixou de fazer. Eu gosto de falar o que eu passei, para poder, o que eu passei, melhorar um pouquinho a vida de vocês, porque não foi fácil, não foi fácil. Graças a Deus, os meus filhos estão aí, olha, formados, todos eles se formaram em faculdade aqui nos Estados Unidos. Então, se eu puder diminuir, assim, um pouquinho do sofrimento de alguém, eu já fico feliz. Eu já fico feliz. Tipo, a Lineide hoje tirou o tempo dela para falar um pouquinho que a contribuição dela vai poder ajudar na sua vida. Tá aí esse projeto. Se vocês moram em Marlboro, região, não é perder tempo vocês trazer os seus filhos para ter uma classe de português, porque na minha época eu consegui uma professora e era bem difícil para me levar o meu filho para fazer. E hoje a gente tem tudo isso, né? Tem todas as informações. Então, gente, aproveita. Tenha tempo de qualidade com o filho de vocês. Acho que eu estou ficando rouca, né? Tenha tempo de qualidade com o filho de vocês. E cresça, que faça os seus filhos crescerem adultos aí, de pessoas de bem, pessoas boas, né? Que possa também estar fazendo a diferença na vida de novos imigrantes que possam estar precisando, né, Lineide? Porque eu vejo seus filhos lá. Que gracinha, parabéns pelos seus filhos, viu? Eles estão lá sempre ajudando, sempre com aquela boa vontade, fazendo parte do grupo de jovens. Eu fico olhando lá, eles te abraçando, te beijando. Parabéns pela mãezona que você é e também pelo seu marido, né? Sim. É muito bom. Mas, assim, foram os tempos, assim, no Brasil, eu tive propostas de trabalho de ganhar muito, né? E eu abri mão. Eu podia ter muito mais coisas materiais do que eu tive, eu podia andar com as melhores, no Brasil, inclusive, eu podia andar com as melhores roupas, com os melhores sapatos, com o melhor carro, eu podia fazer viagens faraônicas, porque eu recebi proposta de um salário muito bom, que tomaria o meu dia todo. Mas tá? Eu ia entrar às 8 da manhã e ter que ficar às vezes até 8 horas da noite. E eu não quis. Eu fiz viagens simples, eu usei roupas comuns, mas eu acho que se você vê o jeito que eles são, como eles são, porque eu abri mão de dinheiro, tá? Não estou falando que eu deixei de trabalhar, que eu deixei de fazer uma necessidade, não. Mas eu deixei de usar uma roupa cara, de ter um carro do ano zero, eu deixei de fazer uma viagem tal, para ter momentos com eles. E que me valeu muito mais do que eu garanto, do que as viagens chiques, do que muita coisa. Valeu muito mais a pena. Então, assim, meu recado para os pais é: pense no tempo precioso que você pode passar com seus filhos. E uma troca de conhecimento, você vai ensinar para ele, ele vai te ensinar. É um ciclo. Pensa nesse momento maravilhoso. E a qualidade do tempo que você vai passar com ele, não a quantidade de tempo. É verdade. Tem uma pessoa que está falando, a Juliana, live maravilhosa. Vocês estão de parabéns.
Muitas mães que precisam de ouvir isso. É verdade, gente. Mas, Lineide, eu quero só dar um tempinho, porque eu quero falar dos meus parceiros aqui. Para vocês, pais, que estão aqui, agora nós estamos falando dos pais que precisam de aprender o inglês. Olha, a gente está de parceria com a Everest School, lá do Brasil. Ela tem um método totalmente brasileiro, gente. É aula de 20 minutos online que pode muito fazer a diferença para vocês. E a facilidade da aula online hoje em dia é porque você pode estar sentada na tua casa e estar fazendo uma escola, viu, Lineide? É muito boa. É do Brasil, gente. Ela tem um método completamente brasileiro. A conversação dela é maravilhosa, então vai poder estar mudando a sua vida aqui nos Estados Unidos, porque você não pode pensar simplesmente no teu filho aprender português. Importantíssimo, mas aprenda o inglês, papai e mamãe, gente, porque aí é sobrevivência. Aí é outra questão, aí já é outra questão. Aí é outra questão, aí é sobrevivência, pessoal. É necessidade, aprenda. porque É a nós também necessidade. temos que pensar assim, estamos no país dele, também temos que falar a língua dele. Exatamente, gente. Então, olha, as informações estão aqui no canal Conectando Pessoas. Vocês podem estar entrando lá, só falar assim, eu quero. Vocês vão ter um desconto ainda por estar falando que assistiu aqui no canal Conectando Pessoas. Então, não perca, aprenda o inglês, gente. E também eu gostaria de falar da Zaí. Mel, gente, é meu cachorro. Falar de fotografia. Para vocês que estão precisando de fotos para casamento, para nascimento, para qualquer coisa, essa pessoa é maravilhosa. Também vocês podem encontrar as informações da Zaí Fotografia, fotos aqui no nosso canal Conectando Pessoas. Então, querida, eu gostaria que você desse as suas palavras finais, que eu amei falar com você. A gente já passou 14 minutos aqui conversando, conversa boa, conversa animada, como se diz o nosso pastor. Gente, ele tem um programa que se chama Conversa Boa. Aqui nós temos a conversa boa sobre os assuntos que a gente está falando, né? Exatamente. Gente, assim, ó, o que eu posso falar, Cida, é que estou à disposição. Se você vai deixar meu contato, aí o pessoal pode entrar em contato tanto para saber do projeto lá, e também se eu puder ajudar de alguma maneira, né, com alguma orientação, estou às ordens. E foi assim, foi muito bom, foi um tempo gostoso. É o que eu sempre falo, um tempo proveitoso, falamos de coisas boas para as pessoas. Quem não... É aquela história, quem pode usar, usa, quem não quer, ok. Mas são dicas que a gente dá a você porque você passou na pele, né? E eu falei mais como uma questão assim, didática, como uma questão da profissão. Mas é isso aí, estamos às ordens e foi muito bom. Quem sabe a gente repete com algum outro tema. Não, é verdade, mas assim que sair eu quero